Muito bem, meus irmãos, todas as congregações que nós vamos, no dia de ceia, eu faço uma introdução antes de entrar na palavra, e eu quero fazer isso de forma muito rápida, porque entendo que o culto tem hora para começar e tem hora para terminar, e nós não vamos atrapalhar a programação do culto aqui. A Santa Ceia do Senhor, meus irmãos, eu fiquei feliz e fico feliz quando a irmã Cleonice se expressa como ela se expressou hoje aqui, que na verdade a Santa Ceia, ela é a maior festa espiritual da igreja na terra. Todas as nossas festividades são uma bênção, mas nenhuma delas supera o dia do culto da Santa Ceia. É nesse culto que você e eu temos a oportunidade, o privilégio e a alegria de poder adentrar aos nossos templos. E eu costumo dizer que todos nós deveríamos entrar saltitando, pulando, gritando, glorificando, dizendo: hoje é o dia de eu lembrar que o sacrifício da cruz me deu direito de vida eterna. Glória a Deus. Essa é uma das razões primordiais da ceia do Senhor. O apóstolo Paulo vai ser lido aqui, mas eu não quero falar sobre esse tema, mas vou repetir, fazer uma introdução. Ele diz que nós devemos celebrar a ceia do Senhor, e no texto de 1 Coríntios 11, que nós devemos celebrar, rememorar a morte e a ressurreição do Senhor Jesus até que Ele venha. E isso nos mostra, meus irmãos, que além de um memorial, a ceia do Senhor, ela é um ato profético, que ela vem nos relembrar que o Senhor Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Tem alguém esperando o arrebatamento aqui? Eu também estou esperando. E no versículo 25 da 1 Coríntios, capítulo 11, Paulo diz que nós devemos fazer isto, o quê? Tomar a ceia do Senhor. Fazer isto, celebrar até que Ele venha. Qual o objetivo da ceia do Senhor? Primeiro, relembrar a morte, o sofrimento. Segundo, anunciar a volta do Senhor Jesus. De que forma nós devemos tomar ou participar da ceia do Senhor? Nós devemos participar da ceia do Senhor de forma digna. Nós vamos ler aqui na leitura concernente à ceia, no versículo 27, que Paulo vai dizer que nós devemos tomar a ceia de forma digna e não indigna, ou seja, tomar a ceia do Senhor de forma indigna é tomar a ceia do Senhor de forma indiferente, é tomar a ceia do Senhor de forma irreverente. No sentido da palavra, tomar a Santa Ceia do Senhor de forma desunida, sem união. Isso é tomar a ceia de forma indigna, quando nós tomamos sem comunhão com Cristo e sem comunhão com a igreja, uns com os outros. Paulo diz que nós devemos participar da ceia, e eu observo aqui pelo menos duas formas que nós nos comportamos tomando a Santa Ceia de forma indigna. Quem aqui tem mais de, por volta dos 50 anos de idade, como eu que tenho 54, você faz a conta de quantas Santas Ceias você já participou, desde quando você se batizou, você vai ver que é uma quantidade bem alta. Em todas as Santas Ceias nós lemos esse texto bíblico, e a maioria de nós já sabe esse texto bíblico de cor. Se pedir para uma criança recitar aqui, irmã Graziela, vai recitar melhor do que nós, porque nós estamos muito acostumados, mas poucos de nós paramos para entender a seriedade do que é participar da ceia do Senhor. Antigamente, hoje está menos, mas antigamente, quando chegava na semana da Santa Ceia, que o pastor avisava no domingo à noite: esta semana é semana da Santa Ceia. Todas as igrejas faziam campanha de oração, não tinha ensaio, era oração, oração, oração. No dia da Santa Ceia era consagração,
e a gente acordava na segunda-feira cedo e dizia assim: essa semana eu não posso pecar, porque é a semana da Santa Ceia. Era assim ou não era? Era. Meu Deus, me guarda, guarda minha língua, Senhor, guarda minha vida. Ó marido, ó mulher, não mexe comigo essa semana, que eu não posso brigar. Menino, não faça arte, porque a mãe vai te bater e depois a mãe vai tomar ceia indignamente. E quantas vezes até hoje, às vezes a gente é questionado por alguns irmãos: pastor, eu tenho uma discutidinha assim com a minha esposa lá em casa, e eu queria saber se eu posso tomar ceia. Discutiu, mas já acertou com ela? Já. Então toma ceia, meu irmão. Eu não tenho que deixar de tomar ceia, porque você discutiu com a esposa, com o esposo, com a irmã, com a família em casa, ou o pai fez uma correção mais forte no filho, e deixar de tomar a Santa Ceia. Peça perdão, acerte com quem está errado, e tome a ceia do Senhor. Por isso que Paulo diz que cada um deve examinar a si mesmo. Ele diz: e assim coma deste pão e beba deste cálice. Então Paulo fala, quando ele diz que nós não devemos tomar a ceia do Senhor indignamente, e antigamente se entendia que tomar a Santa Ceia indignamente era só aqueles que estavam em pecado contra o corpo. Ah, não posso tomar ceia porque eu pequei, eu forniquei, eu adulterei. É isso, pastor? É isso, é muito mais do que isso. E dentro do contexto que Paulo estava ensinando a igreja, note os irmãos que no contexto ele diz que os irmãos da igreja de Corinto estavam se reunindo, não era para melhor, e sim para pior, porque eles se reuniam, faziam as confraternizações de comida mesmo, como a gente faz hoje, né? As nossas ceias de comer e de beber. E os irmãos mais abastados traziam coisa boa para comer: picanha, filé mignon, contra filé. Olha, deu até água na boca, né? Os irmãos faziam caldo de amendoim, que eu não tomei ainda, mas vou tomar. Chá de amendoim. Irmão, esse negócio é falado, mas eu não tomei ainda. É aqui o mistério, nessa congregação. Então eles combinavam, irmão Salomão, e traziam, cada um trazia aquilo de melhor para a ceia dos irmãos. Acontece que tinham irmãos naquela época, como irmãos hoje, que às vezes nós combinamos uma confraternização, e eles diziam: pastor, eu não vou. Mas por quê? Porque eu não tenho condição de trazer nada. E quando a gente pode, a gente diz assim: pode vir que eu pago a sua. Ou então, fica tranquilo, meus irmãos, nós vamos fazer um acatado maior aí, mas todo mundo é para participar. Só que quando a igreja de Corinto se organizava e chegava no momento do culto e eles faziam essa ceia antes, o que acontecia? A irmã, é só um exemplo, tá? A irmã que preparava o chá de amendoim, trazia aquele tacho grande, mas a irmã que não podia dar o amendoim para fazer o chá, ela ficava no canto, e os irmãos se reuniam. Em outras palavras, nós estamos em família aqui, na igreja de Corinto havia algumas panelinhas, então a turma da panela que tinha condição, se ajuntava no cantinho ali, pastor Damásio, disse: vamos comer a ceia logo, não liga para aqueles irmãos não, eles não trouxeram nada, bem feito, fica no seu cantinho ali. E eles comiam, e a Bíblia diz que eles comiam até embriagar. E embriagar aqui não é tomar bebida alcoólica, não. Também não estou dizendo que tomar bebida alcoólica não é pecado. É pecado sim, viu? Mas esse embriagar aqui é embriagar de tanto comer. Passava mal. E Paulo diz: vocês estão se reunindo, não é para melhor, é para pior. Por quê? Porque entre eles, na ceia, que não era a Santa Ceia, eles reuniam para a Santa Ceia, mas para a ceia de comer, havia entre eles dissensões. Então Paulo, eu estou terminando a introdução, Paulo estava dizendo que eles estavam se reunindo para pior. Por que para pior? Porque reuniam para tomar a Santa Ceia, mas eles não tinham comunhão entre si. E Santa Ceia é comunhão com Cristo e comunhão uns com os outros. O crente que não tem comunhão com Cristo, ou seja, ele não está em comunhão com a igreja, ele não desceu as águas do batismo,
Se ele estiver em pecado contra o corpo, ele precisa procurar o pastor da igreja, confessar o seu pecado, porque pecado sempre foi pecado, sempre será pecado, e você não pode tomar a ceia do Senhor em pecado, você tem que acertar a sua vida. Mas quando Paulo fala que eles estavam tomando a ceia indignamente, é porque eles não tinham comunhão com Deus, eles não estavam com o coração aberto, eles não perdoavam e eles não pediam perdão quando era necessário. Eles iam para o culto e diziam assim: eu não vou com a cara do presbítero irmão Pontes, eu não vou com a cara dele, mas eu vou tomar a ceia. Isso é tomar a ceia do Senhor indignamente. Paulo falou lá no capítulo 12, mas a mensagem não é essa hoje, que nós somos membros uns dos outros. Eu disse que lá no parque, aqui também, todos nós estamos no mesmo nível, todos nós temos a nossa importância no corpo de Cristo. Todos nós, se um membro padece, todos os membros devem padecer, e essa noite é noite de nós comemorarmos essa comunhão. Eu não congrego com os irmãos aqui, mas eu estou pregando hoje, e eu não tenho dúvida de que o Espírito Santo, como usa você, me usa também. E se você percebe que você não tem comunhão com o seu irmão, com a sua irmã, hoje é noite de você relembrar isso que Paulo está dizendo: não tome a ceia do Senhor indignamente. Se você percebe que tem alguém que tem alguma coisa contra você, Marcos vai dizer que quando você estiver orando e perceber que alguém tem alguma coisa contra, perdoa, porque Jesus disse que se eu não perdoar, os meus pecados também não são perdoados. Tomar com discernimento é diacrino do original, é julgar corretamente a seriedade do rito, a seriedade da ceia do Senhor, é conhecer, separar com discernimento, é distinguir. Então tomar a ceia do Senhor indignamente é participar, não reconhecendo o sacrifício de Jesus, ou seja, infelizmente nós temos crentes que tomam a ceia do Senhor, eles tomam meio escondidinho assim, mas tomam, porque sabe que os diáconos e o pastor ficam olhando, né? Porque quem não toma a Santa Ceia, meus irmãos, porque tem alguma coisa errada, ele não pode cantar, não pode reger, não pode pregar, não pode fazer nada, porque se ele não está em comunhão com o corpo de Cristo, e com o corpo de Cristo que é a igreja, ele não deve participar de nada, ele está sem comunhão. Então tomar com discernimento é valorizar o sacrifício. A irmã Cleonice acabou de cantar aqui sobre o sacrifício da cruz, e nós não devemos participar da ceia tendo Cristo como um simples coitado pelo seu sofrimento. Relembrar o sacrifício, o sofrimento sim, mas relembrar com alegria, porque se ele não morresse, nós não estaríamos aqui nesta noite. Mas já foi cantado também, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Jesus ressuscitou, e se ele ressuscitou, nós vamos ressuscitar também. Então tomar a Santa Ceia do Senhor dignamente é tomar a Santa Ceia do Senhor em comunhão com Cristo. É você dizer assim: Senhor, como eu te louvo, porque o teu amor me constrangeu de uma forma que eu amo o Senhor de forma incondicional. Mas tomar a Santa Ceia com discernimento e dignamente é você poder pegar o pão, pegar o cálice e olhar nos olhos de um por um, a começar do púlpito aqui, ó. Dizer assim: eu posso tomar a ceia de forma tranquila, porque eu não tenho raiz de amargura no meu coração com ninguém. E eu termino aqui. Paulo diz que tomar a ceia do Senhor de forma digna
é tomar a ceia com o coração limpo diante de Deus e diante da igreja. Tomar a ceia do Senhor indignamente é tomar a ceia do Senhor com ódio, com amargura, com rancor. Quando Paulo diz não discernir o corpo do Senhor, e ele disse porque alguns não discernem, é o texto que está dizendo, não é o pastor Edivaldo, é o apóstolo Paulo. Encontre ele lá e ache ruim com ele. Mas ele diz no começo que ele diz, eu vou passar para vocês o que eu recebi do Senhor. Ele recebeu do Senhor. Então ele diz que por causa de muitos não discernir o corpo do Senhor, tomar indignamente, nós vamos ler aqui, ele fala, por causa disto, há entre vós muitos fracos. Quem são os fracos? São os fracos na fé, presta atenção nisso, meus irmãos, moralmente e carnal, de forma carnal, eles estão fracos na fé. Há muitos fracos, doentes. Esses doentes da igreja de Coríntios, eles estavam espiritualmente, fisicamente e moralmente doentes. Se os irmãos olhar o contexto da igreja de Coríntios, tinha filho lá tendo relação sexual com a madrasta e tomando a Santa Ceia. E o pior, outros diziam, não tem problema não, deixa tomar, nós não podemos perder ninguém. Paulo estava dizendo, se tomar a Santa Ceia assim, fica fraco, fica doente, e o pior, a última classe dos crentes que tomam Santa Ceia indignamente, eles estão dormindo. Sabe o que é dormir aqui? É morrer. E Paulo diz que quem toma assim, toma para a sua própria condenação. E ele acrescenta mais, será réu do corpo de Cristo. Meus irmãos, isso é muito sério. Eu termino essa introdução aqui. Quando eu tomo a Santa Ceia do Senhor de forma indigna, eu estou pegando Cristo e levando para a cruz de novo. Eu estou dizendo, o Senhor vai ser crucificado de novo, e eu sou culpado porque eu não estou discernindo o teu corpo. Eu estou tomando de forma indigna. Meus irmãos, fique com essa introdução no seu coração. Enquanto eu falo a palavra de Deus, e no momento que nós estivermos partindo, se tiver alguém aqui que não está em comunhão um com o outro, não participe da Santa Ceia antes que você acerte a sua vida. Mas não saia desta porta antes de acertar a sua vida. Se é com o pastor, procure o pastor e acerte a sua vida. Se é com o presbítero, acerte a sua vida. Se é com a líder do ciclo de oração, das crianças, dos adolescentes, dos jovens, nós estamos ensaiando para morar no céu. E se nós não estivermos em comunhão, nós não vamos morar no céu. Orema soriamandai, endorecamanácia, equimando orema séria. Ya soriamande kamanai, erimion de canarasoria. Aleluia. Glória. Você pode cantar bonito, você pode pregar bonito, você pode reger bonito, você pode ensinar bonito. Eu vou falar aqui para mim, não estou falando do pastor Damásio não, eu vou falar para mim aqui, que eu sou da mesma classe dele de pastor. Você pode dirigir um setor de trabalho, mas se você tomar a Santa Ceia indignamente, não vale nada. Então eu estou falando isso com muita responsabilidade, com muito temor de Deus, mas compungido pelo Espírito Santo, de que nós não estamos aqui brincando de ser crente, nós estamos aqui a vida toda lutando para ganhar o céu com muita força e muita propriedade. Se tem alguma amargura no teu coração, libere perdão. Diga assim: eu já estou perdoando, eu não tenho mais nada contra, o meu coração está limpo, porque eu vou participar da ceia do Senhor de forma digna.
Aria Suriabai. A partir do momento que o nosso coração estiver assim diante de Deus e diante dos nossos irmãos, os nossos cultos vão ser melhores. Quando a gente abrir a harpa para cantar o hino da harpa, vai descer fogo do céu, vai haver cura de forma instantânea, vai haver batismo com o Espírito Santo, vai haver libertação, porque o Espírito Santo, Ele estará no controle de todas as coisas. Meus irmãos, eu preciso entrar no tema aqui. Abra sua Bíblia, Lucas 24. Eu vou fazer só outra introdução aqui. Aí outro dia a gente volta, se o pastor Damásio deixar. Na próxima Santa Ceia, que for a escala, a gente volta e termina o resto. Tá bom, meus irmãos? Eu já poderia ir embora agora. Deus falou comigo e eu sei que Ele já falou com alguém. Querida congregação, guarde isso no seu coração. Se você... Hoje ser crente está muito mais fácil do que antigamente, da época da lei. Ah, é, pastor? Vou te explicar por quê. Quantos mandamentos tinha na época da lei para seguir? Quem se lembra? Quantos mandamentos tinha? 10 mandamentos, fora os 613 preceitos da lei. Aquelas coisinhas que vem atrelada na lei, né? Jesus resumiu tudo isso, meus irmãos, tudo isso em 2 só. Está tão fácil ser crente e a gente está complicando. A gente está querendo dizer para Jesus que a pregação dele, irmã Simone, é insuficiente. Não, o senhor errou em tirar os mandamentos, deixar só 2. É muito simples, meus irmãos. Quer ver uma coisa? Quem aqui está preparando e quer ir morar no céu? Graças a Deus que até os obreiros querem. A receita está muito simples agora, é receita caseira. Jesus disse que todos os mandamentos e toda a lei está resumido em 2 coisas: amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo mandamento é fazer o quê? Ao próximo como a ti mesmo. Quem que é meu próximo? Aquele que está próximo também, mas não só o que está próximo. Meu querido irmão que está limpando o óculos lá na porta é meu próximo. O meu vizinho que perturba a minha vida, que provoca a minha vida faz 20 anos, ele é o meu próximo. Aqueles que me odeiam é o meu próximo. Se eu amar só os meus amigos, que cristianismo é esse? E eu ouço crente dizer, irmão, crente batizado com o Espírito Santo, membro da igreja, dizendo: eu só amo quem me ama. Eu não tenho esse negócio de amar meu inimigo, não. Eu quero entender que aqui não tem, dos presentes aqui, inclusive eu. Mas se tiver, aceita Jesus de novo. Você está no lugar errado. Se eu não amar a Deus e não amar o meu irmão, eu não vou morar no céu. É simples assim, irmão. E Jesus disse assim: amai os vossos amigos. É assim que Jesus disse? Como é que ele disse? Amar os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Cristianismo é isso. Está pensando que cristianismo é só amar aquele irmão que te leva para a pizzaria depois do culto, que te faz festa, que te convida para o churrasco? Cristianismo é você amar aquele que vira as costas e não te cumprimenta, aquele que te desrespeita. Cristianismo está muito na costa de nós pastores. Eu já tive um monte de gente colocando o dedo no meu nariz, pastor Damásio. Eu não gosto do senhor, pastor, não vou com a sua cara. E eu dizia: eu te amo em Cristo Jesus. Quando é que o senhor vai embora dessa congregação? Só quando Jesus mandar. Mas eu não suporto olhar para o senhor. Fecha o olho, mas pelo menos ouve o que eu vou ensinar, que eu vou te ensinar o caminho que vai para o céu.
Isso é cristianismo. Não estou conseguindo entrar no tema aqui, meu irmão, mas Deus sabe por que eu não estou conseguindo. Nós precisamos mudar a nossa trajetória de verdadeiros cristãos. Ou nós somos cristãos que é seguidor autêntico de Cristo, ou nós não somos cristãos. Acompanhar a caravana não te dá direito de ouvir o soar da trombeta. Só ouvirá o soar da trombeta os que foram lavados, remidos no sangue de Jesus Cristo. Um dia uma abençoada de uma irmã, ela disse assim para mim, pastor Damásio: o senhor fica atento, porque aonde o senhor anda, eu acompanho o senhor. É forte mesmo. Eu disse: oxe, você está sendo funcionário do inimigo? Quem anda perseguindo os outros é o inimigo. Mas eu entendi o que ela estava querendo dizer. Ela estava buscando em mim um erro, uma falha, para me condenar. E eu já disse logo: minha filha, você vai achar um monte de falha, mas quando eu sei que eu falei, eu digo e procuro perdão e digo: o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o pecado. Para todo pecado existe perdão. Se existe e existe a única coisa, o único remédio para perdoar pecados, ainda é o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Então vamos lá, né? Lucas 24. Eu só vou fazer uma introdução aqui e vou terminar, prometo para os irmãos. Lucas 24, versículo 32. Abre essa água para mim, por favor. Obrigado. Essa palavra mexeu muito com o meu coração esses dias. Diz assim: e disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, muito obrigado, e quando nos abria as Escrituras? Meus irmãos, este contexto aqui fala da ressurreição do Senhor Jesus. Se Deus permitir, eu quero, se o pastor convidado para a próxima ceia não for no Parque Universitário, eu quero trazer uma palavra para a igreja sobre a ressurreição de Cristo, sobre a importância da ressurreição de Jesus. Às vezes nós não valorizamos, nós só cantamos porque Ele vive, posso crer no amanhã, mas nós não analisamos o valor que tem a ressurreição de Cristo. E nesse contexto, a partir do versículo, que é o que está no meu coração, a partir do versículo 13, a Bíblia diz que o Senhor Jesus ressuscita, e Ele está naturalmente ressurreto, vivo, e aqui mostra a história com H, de dois discípulos do Senhor Jesus, que não faziam parte do grupo dos 12, mas eles estavam voltando de Jerusalém, irmão Salomão, e voltando para a aldeia de Emaús, onde eles moravam. Eles estavam caminhando, andando 11 quilômetros, 60 estádios, e eles estavam conversando, e o que me chama muita atenção é que eles estavam, versículo 14, falando entre si de tudo o que havia sucedido. De tudo o que? Desde o nascimento de Jesus agora até a sua morte. E Jesus é tão maravilhoso que o versículo 15 diz que enquanto esses dois estavam falando entre si, Jesus se aproxima deles, tipo assim, pega uma carona e começa a andar juntamente com eles. Jesus é tão maravilhoso, e Jesus fica quieto, porque o Senhor Jesus sabe a hora de falar, e quando Ele abre a boca para falar, Ele só fala coisa que transforma, coisa que edifica, coisa que dá crescimento, mas Ele está ali, irmão Benedito, ouvindo a conversa dos dois. Não demora muito, o texto não registra, mas o Senhor Jesus, como é muito educado, Ele
não é percebido por eles, que o versículo 16 diz que os olhos deles estavam como que fechados para não o conhecer. Aí no versículo 17, repito, o texto não mostra, mas eu entendo que o Senhor Jesus esperou eles pararem um pouco a conversa e disse assim: com licença, posso fazer uma pergunta para vocês? Vocês me permitem entrar na conversa? Claro, pois não. Vocês, que conversa é essa que vocês estão falando? Que assunto é esse? Jesus já sabia de tudo, porque ele estava como 100% homem, e agora muito mais ressurreto, como 100% Deus. E eu pergunto aos irmãos, Jesus sabia, antes de chegar ali o que eles estavam falando, sim ou não? Sabia, mas o Senhor Jesus é estrategista, ele vai acompanhando e disse: o que vocês estão falando, sobre o quê? E eles disseram assim, o Cleopas disse assim: oxe, se fosse baiano, né? Oxente, és tu somente peregrino, não sabe das coisas que aconteceram? E Jesus é tão maravilhoso que ele gosta de puxar um assunto bom, Monalias. Ele disse assim: mas o que aconteceu esses dias aqui? Porque existem coisas que o Senhor Jesus chega em nós, e a gente às vezes nem orou, e ele já chega e já resolve a questão e diz assim: olha, aquele assunto que você ia falar comigo, já estou resolvendo agora, tá bom? Depois se você quiser falar comigo para outro assunto, me fala, mas isso aqui já está resolvido. A gente fala assim: nossa, mas eu nem orei. Mas existem problemas, assuntos que o Senhor Jesus gosta de conversar. Então Jesus provocou o esticar da conversa. Mas que assunto? E eles começaram a falar de Jesus o Nazareno, varão profeta, poderoso em obras, etc, e tal, e tal. E quando eles estão lá na frente, e aqui tem bastante coisa para contar, mas eu não tenho tempo, só mais 5 minutos eu paro. E o versículo 21 mostra aqui que eles estavam totalmente sem esperança. E a palavra que Deus pôs no meu coração é para reavivar a sua esperança nessa noite. E nós esperávamos, olha isso, meus irmãos, e nós esperávamos que fosse Ele o que remisse Israel, mas agora, contudo, isso já é o 3º dia desde que essas coisas aconteceram, ou seja, desde que ele morreu, hoje já é o 3º dia e nada. Em outras palavras, a nossa esperança se desvaiu. Note os irmãos que eles estavam esperando Jesus para remir Israel, eles nem estavam esperando Jesus como Salvador, mas para remir, para tirar Israel do jugo dos romanos. Mas Jesus é maravilhoso. E no versículo 22 ele diz assim: é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não acharam o seu corpo. Voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que diz que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém não viram. Em outras palavras, até agora a gente não acredita, porque ninguém viu. E note os irmãos, que essa aparição do Senhor Jesus para ele já é a 4ª aparição para alguém que Jesus estava vivo. Jesus apareceu 12 vezes, 12 vezes diferente para pessoas diferentes, mostrando que ele estava ressurreto. Mas eu termino aqui, aí Jesus dá uma puxadinha de orelha também, né? Versículo 25, e disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Aí Jesus faz uma rememoração com eles: não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória. Aí Jesus fala, mas quando chegaram na aldeia, note os irmãos que eles andaram 11 quilômetros. Jesus é tão maravilhoso. Sabe quando você vai chegando na casa de um irmão perto da hora do almoço, e você não preparou o almoço em casa, e você vai diminuindo o passo assim, né, e sente o cheiro da comida, pastor Damaso, e aí a gente diz assim: eu estou indo que eu estou com pressa, outra hora a gente conversa, né?
E lá dentro você está falando, convida. E a Bíblia diz que Jesus fez com que ia mais adiante. E aqui acontece algo maravilhoso. O Senhor Jesus, os discípulos os constrangeu. Parabiazomai, é suplicar, forçar. Eles disseram, constrangeram dizendo, fica conosco, já é tarde, o dia declinou. Olha que coisa linda, e entrou para ficar com eles. Meu tempo acabou, mas Jesus é maravilhoso. Durante o caminho, Ele fez com que eles não o conhecessem, mas agora a Bíblia diz que Jesus toma o pão, parte, por isso que é bom andar com Jesus, porque você fica íntimo dele, você sabe até os trejeitos dele. Jesus toma o pão, parte, ora, eles comem, e a Bíblia diz que imediatamente Jesus se ausentou deles. Cadê ele? Isso não é para te emocionar não, mas é para te conscientizar. Você e eu vamos ter um corpo igualzinho. O corpo ressurreto, capaz de passar por esses blocos aqui, sem se machucar. Um corpo glorificado. Jesus sumiu da presença deles. Aí entra o que eu acho mais maravilhoso. Note os irmãos que eles estavam cabisbaixo, desanimados, andando os 11 quilômetros. E agora o que vai ser da nossa vida? Se fosse os adolescentes, né? Agora já era. Já era. Ele morreu, o que vai ser da nossa vida? Ele era a nossa esperança. Mas assim que eles acabaram de comer, Jesus some, e eles olham um para o outro e dizem assim, escuta, olha isso meus irmãos, porventura, mesmo desanimados, sem esperança, não ardia o nosso coração, quando pelo caminho Ele falava as Escrituras para nós? Você já parou para pensar isso? Nosso coração não ardia. E eu estava meditando nessa palavra para estar aqui hoje à noite. Quero deixar um conselho para mim e para você. Nunca perca esse ardor das palavras, da presença, da convivência do Senhor Jesus na sua vida. Quando o seu coração não estiver ardendo mais pelas coisas do Senhor Jesus, faça uma autoanálise que alguma coisa está errada. Quando eles disseram assim, porventura não ardia o nosso coração, a Bíblia diz que imediatamente quem estava andando assim para a aldeia, eles voltaram correndo para Jerusalém, mais 11 quilômetros, mas agora não estavam mais desanimados, porque a presença de Jesus entre eles, as palavras de Jesus, fez o coração arder, e eles tiveram a consciência, Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele está vivo. Aí quando eles encontraram os discípulos, pastor Damásio, aí disseram, não é que é verdade, Ele está vivo mesmo, Ele foi lá na nossa casa, Ele cortou o pão, Ele comeu conosco, Ele desapareceu, e quando os 11 estão reunidos, a portas trancafiadas, o Senhor Jesus entra no meio deles e diz, paz seja convosco. Reavive a sua esperança nesta noite. Se você veio para este culto de ceia do Senhor, triste, amargurado, o Senhor Jesus está fazendo com que o seu coração venha arder nesta noite. Eu disse esses dias, já termino, lá no Parque Universitário, que o nosso coração, a nossa alma, nosso espírito deve anelar por Jesus, pela sua obra. É só uma comparação muito simples, porque nada se compara ao amor de Cristo, mas nós devemos desenvolver este amor por Deus a cada dia, assim como você estava, quando você estava paquerando o amor da sua vida. Eu até brinquei com os irmãos lá,
que eu ia na casa da irmã Vaninha, domingo de manhã, antes da escola dominical, terminava a escola dominical, eu dava uma corridinha lá, eram 2 quilômetros de casa, mais ou menos, não tinha carro, não tinha bicicleta, eu ia correndo, voltava para o ensaio da banda, depois ia almoçar com ela, voltava 2 horas para o ensaio do instrumental, 4 horas para o ensaio da banda, aí depois terminava culto à noite às 19 horas, depois do culto eu ia de novo na casa dela, jantava com ela e voltava correndo para casa. E que isso não sirva de exemplo para os jovens. Algumas aulas eu matei para ir para a casa dela. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? O coração estava ardendo. Não vejo a hora que termina o serviço à tarde, que eu quero passar lá na casa dela. Vá para sua casa pensando isso. Não permita que as coisas de Deus se tornem um fardo na sua vida. Ai meu Deus, amanhã 9 horas tem escola dominical. Ai meu Deus, depois à noite tem o culto. Ai Jesus, segunda-feira oração, tem misericórdia, Senhor. Meu Deus, nos ajude. Terça-feira o culto de ensino. Ai Jesus, quarta-feira de novo o culto nas casas. Ai meu Deus, tem a quinta. E agora sexta-feira o pastor ainda pede para ir na sede central. Eu não aguento mais essa vida de crente. Quando você estiver sentindo isso, pare e analise que alguma coisa está errada. Fui visitar o irmão Ivo lá na PUC, e como ele gostaria de estar aqui hoje. Fui visitar o irmão Márcio, esposo da irmã Leia, esses dias. Ele não pode estar em todos os nossos cultos, e já foi homem ativo na obra do Senhor, cooperador. Vai lá agora, pega o telefone com a irmã Leia, liga lá, irmão Márcio, o senhor gostaria de estar aonde hoje? Sua esposa está aqui, hoje é Santa Ceia, onde o senhor gostaria de estar? Permita usar a senhora como exemplo. E às vezes nós temos saúde, temos carro, as irmãs e os irmãos têm uma roupa para cada culto e um sapato para combinar, uma maquiagem para combinar, e fica fazendo corpo mole para vir para a igreja. Ô pastor, hoje não é culto de doutrina não? Não, vocês têm pastor para doutrinar aqui na terça. Eu estou dizendo que o meu coração precisa arder por Cristo. Vai ter ensaio, ô glória, eu vou no ensaio melhorar o meu louvor para cantar para Jesus bonito à noite. Vai ter círculo de oração, é lá que eu vou buscar a presença de Deus. Culto de ensino, preciso ouvir o que o meu pastor vai trazer de Deus para o meu coração. Escola dominical, vou crescer na graça e no conhecimento. Culto à noite, vou me aprontar o mais cedo possível. Meus irmãos, eu estou na igreja há 52 anos. Pergunta para a irmã Vaninha, quando eu preciso chegar atrasado na igreja, a minha pressão sobe, eu fico nervoso. Porque eu não vejo a hora de chegar na casa do meu mestre, falar com ele, prestar louvores a ele. Ele merece o meu melhor. Deus nos abençoe, meus irmãos.